na tela esse slide aqui, que vamos falar hoje, a síndrome do Estocolmo, tá? É relacionado a um abuso, né, a um cativeiro, né, a uma expressão que tem a ver com a força do medo, lembrando que as vibrações baixas são alimentos espirituais para as egrégoras negativas. Então, manter com a teoria do inferno, né, com a teoria da punição, da condenação eterna, todo esse tipo de programação que as religiões usam, tá? Isso aí alimenta esses espíritos, né? Essas egrégoras. Então, eu já falei demais, deixa eu aqui começar. Primeiro, vamos falar o que significa a síndrome de Estocolmo. É uma condição psicológica, tem a ver, tá? Com a mente, com a consciência, em que uma pessoa, quando é levada em cativeiro, sequestrado, ela sofre abuso e desenvolve sentimentos positivos, até mesmo laços emocionais com seu agressor. Ou seja, a vítima, ela acaba, entre aspas, alguns se apaixonando por aquele tipo de pessoa que está cometendo aquele crime, e outras até por questão de se proteger a sua integridade, a sua vida, não perder a sua vida, né? Não levar mais as consequências, acarretar ali o Estado, ela acaba cedendo, né? Ela acaba se oferecendo para o agressor, né? Isso é chamado de síndrome de Estocolmo. Essa é a resposta de sobrevivência que ocorre quando uma tentativa de lidar com o medo e a ameaça constante, a tortura psicológica, e pode se manifestar como uma empatia, né? Um estado emocional ali, um sentimento por aquela pessoa. Deixa eu fechar aqui. Não, acho que agora melhorou, né? Então vamos lá. Até mesmo amor pelo agressor. A pessoa acaba, a vítima ficando apaixonada, né? Pelo agressor, pelo que está sendo, que está executando ali o abuso. Então, a síndrome de Estocolmo é também conhecido como a reação de ligação de refém, ou seja, a pessoa que está no cativeiro ali, né, no cárcere, ela acaba tendo um afeto pelo abusador. É uma resposta psicológica complexa que pode ocorrer em situações de cativeiro, sequestro, abuso doméstico ou outras formas de violência. Então, lendo aqui, diz: nesse contexto, a vítima pode desenvolver sentimentos positivos em relação ao seu agressor, como uma forma de lidar com o trauma e a ameaça constante. Então, para driblar a situação, para amenizar, né, para não sofrer punições mais severas, né, a ameaça de morte, a vítima acaba demonstrando afeto, né? Então, como acontece? A síndrome de Estocolmo não é uma doença mental reconhecido pela medicina, pela ciência, mas é um fenômeno psicológico observado em situações de cativeiro e abuso. Geralmente, sempre acontece esse tipo de trauma, né? O processo gerado que envolve o abusador e a vítima. Então, o primeiro ponto aqui é a intimidação e o medo. A vítima experimenta um ambiente de medo, ou seja, o cativeiro, a violência doméstica, né, constante. E com medo do agressor controlar seus movimentos, as necessidades básicas e segurança. Segundo ponto, desenvolvimento de laços emocionais, sentimentais. Em resposta ao medo e à dependência do agressor, a vítima pode começar a desenvolver laços emocionais com ele. Isso pode incluir-se grata por pequenos gestos de bondade. Tem aquela pessoa que, ele me bate, ele me agride, ele manda em mim, põe regras. Só que se eu largar dele, para onde eu vou? Não tem onde ir, né? Isso também se encaixa na síndrome de Estocolmo. Pessoa, ela acha que se torna dependente do abusador. Então ela se sujeita às agressões para poder ter uma maneira de sobrevivência.
né? Ela desenvolve empatia pelos seus movimentos, mesmo que sejam ilegais, até mesmo protegê-lo. O terceiro ponto diz a negação da violência. Quando alguém te indaga, você foi abusada, você foi judiado, não, ele não faz isso comigo não, imagina, né? Ela nega até o último ponto, para quê? Para proteger a sua própria vida ou seus filhos, né? A vítima pode negar ou minimizar a violência sofrida, né? Não relatar à polícia, às leis, às autoridades. É um relacionamento, né? É um comportamento do agressor ou justificando de alguma forma. Não, eu merecia, eu passei por isso porque, né, o erro estava em mim. Ele ele trata de mim, não deixa faltar nada, né? Então aqui explicando mais uma vez, a síndrome chamada de Estocolmo, ela tem origem, né, com ligação a roubo de reféns lá em 1973, onde as vítimas passaram a defender os sequestradores, os homens violentos. Então, a condição psicológica, né, que a vítima sofre ocorre quando a mente, em estado de sofrimento e medo contínuo, se apega ao agressor, dependência do agressor, como forma de autopreservação, transforma a opressão em afeto, como mecanismo de defesa. O que isso tem a ver com a questão religiosa? O que isso tem a ver com a questão das doutrinas, dos dogmas? Calma, que eu estou esboçando o que se trata a síndrome, né? Aplicando isso ao método religioso, à fé, à crença, às doutrinas, pessoas criadas em ambientes religiosos autoritários, como é o caso da Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, né? E várias outras, Deus é amor, né? Essas doutrinas são, desde criança, na escola dominical, a se sujeitar aos cleros, à doutrina, os ensinamentos. Então, tem a doutrina injetada da questão do medo do inferno. Eu já trouxe vídeos aqui no canal, bastante importante, que o inferno também é um mito, tá, pessoal? Veio, além do zoroatrismo, né, que falou a questão de juízo final, de condenação, de arrebatamento, né? Esses conceitos todos veio do zoroatrismo, que anos mais tarde os judeus, né, copiaram da doutrina zoroastra e logo depois os romanos acrescentaram, né, dentro da Bíblia, na Grécia, né, nos concílios de Nicéia. Então a doutrina do inferno, além de ser um mito, né, copiado do paganismo, o mitraísmo, também tem a história do deus Hades, é o deus lá que era da Grécia e que tem a ver com o submundo, o mundo dos mortos, enfim. E a tradução da palavra inferno, eu tenho que repetir, significa sepultura. Não tem nada a ver com fogo, com enxofre. É que aí foi aclopando um monte de coisa ali para dar uma engrossada no caldo, né? A questão do Geena, que era um lugar lá que não tem nada a ver com questão de demônio, né? E por aí vai. Então tem vídeos aqui no canal, não vou mais entrar nesses detalhes. Segundo ponto aqui, acreditar que são pecadoras. Não, eu mereço, eu estou passando essa prova, estou passando essa guerra, estou passando essa luta, essa dificuldade, Deus está me provando, eu mereço, eu sou pecador. Então a pessoa se sujeita. É comparado à atitude da vítima sofrida pelo abusador, né? Então, psicologicamente, espiritualmente, sentimentalmente, essas pessoas sofrem a mesma síndrome. Aqui o terceiro ponto é que merecem o sofrimento. Você não vê aí nas igrejas como a congregação que canta, sou servo inútil, ou seja, inútil, essa palavra significa imprestável. Se for folhear a Bíblia nunca te chamou disso, né? Pelo contrário, eu não vou chamo de servos, eu chamo de amigo, né? Outras páginas aí da própria Bíblia, né? Tá dizendo que você foi comprado com sangue, né? Eu não acredito nessa história, mas vamos se dizer aí, diz que a mulher excede o valor dos rubis, olha que patamar que está colocando você. Aí você se sente sempre
culpado, sempre para baixo, pessimismo, que não é capaz, que não tem valor. É complicado, né? O outro ponto é a culpa é sempre delas, nunca é divina. Você está pagando um processo porque você merece isso. Não tem nada a ver com o Criador. Foi você que escolheu isso, você que plantou isso, você que está colhendo isso. O resultado, elas desenvolvem vínculo emocional com o agressor, no caso, Deus, ou o famoso Senhor Jesus, né? No caso, a figura do Deus da Bíblia é o sistema religioso que o representa. Ou seja, é uma espécie de cativeiro espiritual. Deixa eu fechar aqui. Toda vez eu tenho esse problema aqui com a claridade, né? É um cativeiro, né? Onde o abusador é adorado. O abusador, que é a questão divina, que coloca como um ser espiritual, né? Que vê você sofrer, vê você chorar, né? Se fosse levar o pé da letra, crente não deveria morrer de câncer. Crente não deveria morrer de derrame, de diabetes. Pô, são diferentes, né? Mas morre porque mostra que eles não são diferentes de ninguém, né? Mas vocês que são engodados com palavras persuasivas por cleros, vocês estão adorando um abusador. O abusador, mesmo que matava criancinhas no Velho Testamento, permitia escravidão, né? E vários outros tipos de ações que já falamos aqui no canal. Terceiro ponto. O perfil do Deus bíblico, no Antigo Testamento principalmente, é esse tipo de abusador, esse tipo de cativeiro que você fala que ele é bom. Deus é bom. Deus é bom, né? Bom é meu Pai que está no céu, né? Disse Jesus. Ele matou milhares no dilúvio. Olha que crianças, né? Vocês vêm com a teoria que criança não pode batizar na igreja porque não se responsabiliza pelo ato, vai crescer e vai pecar, né? Então, criança e até uma certa faixa etária morreu, é pura. Então, as crianças pagou pelos pecados dos seus pais, é isso mesmo? Muitas crianças de peito foram devoradas na panela, né, cozinhadas pelas suas mães, ou o caso do dilúvio, né? Ou os animais, que pecado tinha até os animais. Mas o Deus do dilúvio matou sem piedade, destruiu Sodoma e Gomorra, né? Enfim, essa história é plagiada de Epopeia de Gilgamesh, o Tirapistim, né? E vários outros aí que eu já trouxe no canal também. Então mandou exterminar culturas inteiras. Quem mata mais na Bíblia? O Deus da Bíblia ou o diabo que nem é citado e nem existe no hebraico, né? Não existe nem no Velho Testamento, né? Quando você pega ali tem a palavra Satã, mas Satã é uma ação e não o nome de um ser caído, de um anjo, igual vocês falam. Satã significa quem se opõe, opositor. Já dei o exemplo aqui que o corintiano é contra o São Paulino. Os que torcem para o Lula é contra os bolsonários, né? Quem torce para um determinado time, boxeador, tem um contra, tem um que torce para o outro. Isso é ser Satã, é uma ação, entendeu? Não tem nada a ver com ser espiritualizado, mas por falta de entendimento, o meu povo foi destruído, né? Então aqui também, vamos lá. Aqui também diz assim: permitia e regulava, eita, sempre que esse problema, né? Falhas acontecem, né, pessoal? Vamos lá. Falhas acontecem. Normal, isso acontece, certo? Aí, agora sim. Preparava, permitia e regulava escravidão. Êxodo, versículo 21. Pode citar aí, ó, os capítulos citados, pode anotar e pesquisar para ver se bate mesmo, né? Ele permitia separar as virgens como episódio de guerra, tá lá em Números 31. Punições coletivas com pragas, hemorroidas de ouro, mandava o povo comer bolo de bosta, enfim, punições coletivas, inclusive de crianças que não tinha pecado nenhum, né? É incoerente quando diz deixa as crianças virem a mim, que delas é o reino dos céus, e o pai dele matava as crianças. É isso mesmo? Então, Deus ciumento
irado e controlador, infantil e que se encaixa nos perfis de um comportamento humano, um Deus humano, né? Não é tão divino assim. Então imagine se qualquer pessoa humana cometesse isso. Já fiz um vídeo aqui no canal, Os Pecados Divinos, quem não assistiu ainda. E aí eu daria toda a narrativa de um ser que matou milhares de pessoas, atrocidou, né, judiou de crianças. E se eu não falasse que era Deus, você acharia, se eu fizesse essa pergunta, você deveria condenar essa pessoa que fez todo esse tipo de barbárie? Você diria que sim. E se eu dissesse que é o Deus da Bíblia? Aí você já fica um pé atrás e me chama de herege, né? Então tá aqui, ó. Já fiz um vídeo como se fosse humano. Seria preso como genocida, psicopata, doentio. Mas quando se trata de Deus, vira doutrina. É um abusador da síndrome de Estocolmo, né? Mesmo assim, as pessoas o amam. Mesmo que as suas orações não são atendidas, né? Vamos falar aí da Ludmilla Feber, que cantava em tempos de guerra, nunca pare de lutar, e no final morreu da mesma forma, né? Que a Preta Gil morreu dilacerada pelo câncer, judiada pelo câncer. Nem a divindade, nem a entidade operou algum sinal, né? Não deu respostas das suas intercessões. Então continuam rezando, adorando, orando, louvando, justificam o silêncio de Deus, aquela oração que você pede e não acontece, clama e não tem respostas. E quando acontece algo, aí você atribui, foi Deus que ouviu, foi Deus que fez. Mas para milhares de outras opções não faz. Crianças são judiadas, são abusadas, né? E é aquele que age no seu tempo, não é no tempo de Deus, não no meu. É que é a vontade dele, não a minha. Isso aqui que eu estou passando é só um teste. Quando algo dá certo, glória a Deus, foi Deus que operou, foi a palavra que cumpriu, foi a pregação, foi a profecia do profeta. Mas quando não acontece, é o profeta que estava na carne, né? Aí não cumpriu, não foi Deus que falou. Olha só que incoerência. Quando dá errado, é porque eu não tive fé o suficiente. Então o culpado é você. É igual a vítima que sofre no cativeiro, né? Abusado, no princípio do vídeo que eu falei, e mesmo assim, sendo vítima, ela se vitimiza para poder livrar o seu abusador. Essa lógica é idêntica à relação de um refém com seu sequestrador. Sequestrador aqui, no caso, é psicológico, é de mente, é de sentimentos. O papel da religião institucional, igrejas, mantém o sistema com medo, culpa, recompensa ilusória, ou seja, a coroa da vida eterna. Sede-me fiel, lá no final a gente resolve, não resolve aqui não. Sofre, seja moído, seja cuspido na cara, oferece a tua face, seja pisado, não retruque, ame os seus inimigos. Lá no final, né, do outro lado, onde você não está vendo, é que vai ter uma recompensa, né? A recompensa ou o castigo eterno, né? Então, os púlpitos viram palanques de obediência cega, né? Viram lugares de empresas mercenárias, prostíbulos, puteiros espirituais, como eu já falei aqui. Fiéis, explorados emocional e financeiramente, tá? Sofrem doenças, sejam elas físicas, psicológicas e principalmente mentais, tá? Tragédias e ainda assim dizem glória a Deus. Deus é bom. Deus tem todo o poder. Deus tem um propósito. Isso é louvar o agressor. Quando a consciência desperta desse sistema, quem começa a questionar, a indagar, a se tornar um pouco cético, né, a não dar crédito a tanta pregação criada por homens, percebe o absurdo. Porque um Deus onipotente precisa de culto, se ele tem todo o poder, precisa ser cultuado. Aí se mostra uma dependência, uma fraqueza divina, né? Porque castigar a criação
que ele mesmo fez imperfeita. Porque condenar a raça humana, não foi ele que criou, então ele criou o ser humano defeituoso. Apesar que entra a questão dos demiurgos aqui, arconte que eu falei, né? O crente não tem conhecimento disso e para eles isso é heresia, né? Por que salvar só quem crê num livro escrito por homens? Ou seja, se você nasceu na Índia, e lá na Índia eles adoram Shiva, eles adoram Trimurti, né? Eles adoram outros tipos de deuses e não acredita na questão cultural do Jesus romanizado, né? Jesus romanizado ou Jesus aqui adorado no Brasil. Vão ser condenados porque eles não acreditam na sua Bíblia não nasceu no meio deles, e por que eles têm que aceitar o seu Deus como verdadeiro, né? E o deles como falso? Não dá para entender. E aqui no Brasil a gente inverte, porque aqui que você é a mesma questão, tem que rejeitar os Vedas, o budismo, né? O taoísmo, você tem que rejeitar os outros livros, entre eles considerados sagrados, no ponto de vista deles lá, para você é coisa do diabo. E o seu livro, que matou um monte de gente, foi criado à base de sangue, de torturas, né, Inquisição, cruzado, eu sempre vou bater nessa tecla, comércio de indulgências, né, até hoje enriquecendo pastores, mas é uma Bíblia sagrada, né, para você é sagrada, então tá tudo certo, para eles que são demônios. Ah, entendi. Então, aí vem o dilema, eu sempre acreditei nisso, se eu estiver errado, toda a minha vida foi baseado numa mentira. Então a pessoa tem medo de questionar e se impactar e acordar para a realidade e se decepcionar. Então ela, como a mulher que é abusada e fala, mas para onde eu vou se eu sair desse tipo de casamento abusador, agressivo? Eu não tenho onde ficar, como que eu vou sobreviver? E o fiel dentro da igreja, que tem a sua linha de raciocínio cozinhada, né, pelo sistema, se eu sair da igreja, o que vai ser de mim? Se eu deixar de acreditar nesse Deus, eu vou para as drogas, eu vou para a prostituição. Então torna-se uma dependência do abusador. Você está entendendo que a síndrome de Estocolmo se encaixa perfeitamente nesses moldes? A libertação como trauma. Sair do sistema é doloroso, não é para qualquer um, mas ao mesmo tempo é libertador conhecer a verdade. Como um ex-refém desse tipo de cativeiro começa a entender que foi manipulado, né? Foi totalmente programado para isso, o despertado da consciência é como aprender a viver de novo, a conduzir pelas próprias pernas, né? Pela própria consciência, os próprios atos, sem depender do abusador. Agora com liberdade de pensamento e sem medo de castigo divino. Essas falas, Deus vai te pesar, seu herege, Deus vai pôr a mão em você, no último dia nós vamos ver o que você está falando, essas macumbinhas gospel não faz mais efeito, pelo menos para mim, tô, perdão da expressão, cagando e andando para sua crítica, entendeu? Tô aqui com livre e espontânea vontade, pôr na cara a tapa, para trazer assuntos que estimulam vocês a serem racionais. Agora, quem não quer, não vou perder meu tempo dando foco para hater, né? Certo? A introdução, então, do despertar é o questionamento. Porque pessoas que continuam amando um sistema de doutrina, se humilhando, pune, silencia e as culpa de tudo que sofrem. Por quê? Porque elas oram para um Deus que, segundo a própria Bíblia, promoveu genocídios, escravidão, massacres, injustiças, e ainda assim juram que ele é amor. Como que você diz que o Deus da Bíblia exige de você que perdoa 70 vezes 7 e ele mesmo não consegue te perdoar nunca mais e vai te lançar num lago de fogo eternamente no sofrimento? Tá vendo como é que não faz sentido? Como que ele exige que você não fale mentira, que mentira é coisa do diabo, o diabo é o pai da mentira, e ele foi um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe? Como que ele fala que os homicidas não entrarão no céu,
que os suicidas, se ele mesmo matou um monte no dilúvio, Sodoma e Gomorra, né? Os medianitas, enfim, independente que era povo pagão, já que não há outro Deus fora de mim, e se todos os outros deuses são feitos apenas de artefatos, de objetos, de correntinha, de barro, de pingente, de madeira, não tem espírito nenhum, igual o Salmo 115 diz, então para que Deus se incomodaria com pessoas se inclinando para esse tipo de Deus que não é Deus? Uma infantilidade divina, não é? Então vamos lá. A lealdade ou até amor pelo seu abusador. Apresente rapidamente o conceito de síndrome de Estocolmo, quando a vítima desenvolve afeto, ou seja, amor, empatia, né, lealdade, até amor pelo seu abusador. No caso aqui, o Deus dos templos evangélicos. Lance a pergunta provocativa. Vou fazer a pergunta. Se eu te dissesse que a fé cega no Deus bíblico e na religião institucionalizada funciona da mesma forma que a síndrome de Estocolmo, você acredita? Talvez o maior milagre que alguém possa viver não é ser curado do câncer por uma oração, é ser curado da prisão mental. Porque se você for curado, já fui curado, não deixo os templos. É por isso mesmo. É por isso mesmo. O milagre serve como uma mecânica para você continuar preso lá e nunca mais sair de lá. Eu já expulsei demônio, já fui curado do câncer pelo Deus da igreja, glória a Deus. Então esse Deus é verdadeiro. Viu como é que ele é sábio, né? Esse espírito, esse demiurgo é sábio, inteligente. Então, não adianta você ser curado e continuar dentro da prisão, da matrix religiosa. Agora, quem é, mesmo que doente na carne, se é curado no entendimento, aí, meu amigo, a história muda. Então, né, é ser curado da prisão mental criada pela fé cega num Deus que você nunca escolheu amar, mas foi treinado desde criança, desde pequeno, a temê-lo, porque ele é justo. Ele cobra, ele faz justiça, né? A verdadeira liberdade começa quando você ousa, seja audacioso em questionar, em perguntar, em ser cético. E se eu estiver enganado, a todo tempo, né? Tempo todo. Então a fé é trocado pela palavra cativeiro. Fé e cativeiro dá o mesmo sentido dentro dessa síndrome. A síndrome de Estocolmo nos templos religiosos. Ou seja, o Deus que me bate, mas eu amo. Deus judia de mim, mas eu o louvo, né? A prisão é mental, mas em nome da fé eu suporto tudo isso, né? Não importa que eu passe humilhação, não importa que eu sacrifique detalhes da minha vida com precisão, como não poder curtir uma praia, um cinema, um clube, uma maquiagem. Tem doutrina que é isso. Eu sacrifico os detalhes minúsculos, minuciosos da minha vida para agradar esse Deus. Não seja eu agradável. Eu quero agradar a ele, né? Então Deus sabe o que faz. Foi vontade dele esse sofrimento, essa enfermidade, esse problema que se apresentou, essa divisão na família. Um dia eu vou entender, hoje eu não entendo. São falas da vítima que sofre a síndrome do Estocolmo espiritual. Ela revela a sua forma mais cruel, né? Ela não denuncia o seu abusador, ela se sujeita ao abusador. É o nível mais profundo da submissão mental. A vítima não só aceita a dor sem sentido, como a santifica, se torna algo divino. Então, a reprogramação do sofrimento como bênção. Você aceita sofrer, né? A ser mutilado, a ser esquartejado espiritualmente, dentro das religiões, retalhado, né, a sua vida, fatiado segundos e fragmentos da sua vida terrestre, dentro de doutrinas e crenças limitantes. Nas religiões, a dor é romantizada. Assim como a vítima do síndrome de Estocolmo
sofre no cativeiro, apanhando, né? Tomando burdoada, né? Chutes. Mesmo assim ela chora, ela diz: eu não te deixo, eu não te largo por nada, né? Ela se ela se doa daquilo, ela se oferece, né? Continuar sofrendo, sofrendo. Assim é o crente, é o evangélico, né? Então tudo é romantizado, tudo coopera para o bem. Seja o mal que você passar, é para melhorar o seu estado espiritual. É uma faculdade, uma escola para você crescer, né? Quem Deus ama, ele prova o que ama. Ele pode provar o que ama. Então é um sinal que ele ama o mundo inteiro. Você não pode falar da Preta Gil que servia os orixás e a Ludmilla Federer se ambas morreram de câncer. Então ele provou as duas pessoas. É isso mesmo? Deus está te modelando. Olha só, aceitar a dificuldade, o sofrimento como forma de modelagem, de esculpimento. Ah, meu amigo, não dá não, né? Isso aqui é muita crueldade, principalmente espiritual. Isso reprograma o cérebro para aceitar qualquer tipo de sofrimento como prova de amor divino. Assim como a vítima de abuso emocional diz: ele me bate, ele me mata, mas mesmo assim eu não deixo de amar, porque eu amo ele. Você ama a assembleia, você ama a congregação. Mesmo que você já tomou desacertos dentro da fogueira santa da Igreja Universal, queimou seus bens, mesmo que dividiu sua família e hoje você não consegue mais restituir, restaurar, né? Você não consegue ter vínculo com um parente. No caso aí até das testemunhas de Jeová, alguém que deixa de frequentar, né, os templos, é excluído da família de sangue, né? Não é simplesmente doutrina, é convivência. Então olha o que a doutrina faz. Mesmo assim, você ama as igrejas, os prostíbulos, os puteiros espirituais e principalmente o agressor chamado Deus da mente humana, né? Não é discurso de ateu, eu não sou ateu, viu? Eu só estou estimulando vocês a ser mais racional. O ponto 10. Deus não aparece para impedir, para livrar, mas leva o crédito pela força para suportar. Mesmo quando nada acontece, a pessoa diz: Deus me deu força para suportar. Ele não me livrou daquele peso, daquele fardo, daquela cruz, mas ele me deu força para passar o sofrimento. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E a oração foi ouvida? Não, teve que sofrer, né? Mas quem perdeu o filho? Ela? Quem ficou sozinha? Ela? Quem chorou noite sem resposta? Ela? Deus estava mudo, inerte e inacessível. Mas a mente refém precisa acreditar que não está sozinha. Olha que programação bem feita. Então, transfere-se o mérito da própria força a um Deus ausente. O trauma espiritual é camuflado como fé inabalável, bem estruturada, né, que aceita todo tipo de infantaria, né, de flechas, de dardos. Mesmo que tudo dê errado, eu continuo acreditando no Deus da Bíblia. É um grito de desespero disfarçado de fé. A negociação completa da autonomia pessoal, a pessoa se anula, se culpa, se flagela, se diminui, se inverte, se entrega a algo que nunca responde de volta. Isso não é fé, é dependência emocional profunda, reforçada por décadas de doutrinação. Quando você diz, eu já recebi um milagre, como que você explica isso? Você recebeu um milagre porque você vibrou numa frequência que pode ter relacionado com isso que você alcançou. E não foi uma operação de um anjo, do Espírito Santo, de uma profecia, ou de algo divino, ou de um orixá, entendeu?
É você que alcança com o seu esforço, o seu esforço e a sua vibração. Amar o abandono como salvação. Imagine alguém que é ignorado o tempo todo, recebe a promessa que nunca se cumpre, sofre, clama, implora e não é ouvido. Isso é o crente. Isso é você. Sorria, você está sendo enganado. Qualquer terapeuta chamaria isso de relacionamento abusivo. Mas não, mas na fé cega, isso é chamado de prova de fidelidade. Então, se você relatasse isso a um psicólogo, tá? A um psiquiatra, esses sintomas que eu falei aqui de ser agredido, ser abusado emocionalmente, fisicamente, né, sentimentalmente, se você fosse esculachado em todos os âmbitos, falasse isso para um psicólogo, ele te orientaria a sair fora no mesmo momento que isso está te prejudicando, né? Isso vai te fazer mal. Ele não daria conselhos para você continuar sustentando esse tipo de relacionamento. Então, quando fala que é questão religiosa, por que que você não quebra essas algemas invisíveis, esses laços espirituais, né? Então é isso aqui, pessoal. Isso leva à depressão, leva à decadência, né? É uma felicidade artificial, momentânea, enganosa, tá? Que é a questão das promessas dos templos. A fé, como droga emocional, né? Uma substância em palavras, o cérebro humano em sofrimento busca sentido, algum sentido. Quando não encontra explicação, cria uma. Foi a vontade de Deus. Tenho certeza que eu passei isso porque foi a vontade de Deus, né? Ele me livrou de algo pior. Era o tempo dele, não o meu. Isso alivia a angústia temporária, tá? Isso aí é uma maquiagem, como um analgésico espiritual, sabe? Quando você tá com dor, você toma ali um dipirona, você toma praticamente um Dorflex, vai amenizar só naquele momento. Então, isso que dentro dos templos, esse tipo de fala, né? Esse tipo de massagem pro seu ego, pro seu eu, né? Vai só maquiar, mas não vai te livrar do cativeiro, do problema e da situação, certo? Não cura, não responde e não liberta. A fé mal direcionada vicia como morfina. Todo dia você causa dependência. Ah, eu preciso congregar. Eu preciso ir no culto hoje. Ah, eu preciso buscar uma palavra, né? É uma morfina para poder disfarçar a doença crônica psicológica que está dentro de você. A dependência pela palavra, pelas promessas. E aprisiona a mente, tá? O medo de abandonar a doutrina, ou no caso aqui o fiel abandonar o abusador, né? Abandonar o Deus da Bíblia, o Jesus, é como um refém que finalmente vê a porta aberta, mas tem medo de sair, tem medo de cruzar aquele caminho, né? E aquela tendência do abusador aumentar, né? Então, no caso aqui, o abusador que é algo divino, saiu do templo para fora, saiu da doutrina, do sistema de crença, você está condenado, você se apostatou, você está cheio de demônio, né? Então, a pessoa sofre com essas programações, certo? E se eu for castigado? E se eu for para o inferno? E se eu for punido por isso? E se eu estiver errado e acabar no inferno? Tá vendo? Então, ela prefere se sujeitar do que indagar, do que questionar, do que buscar, né? O medo do abandono eterno é a última corrente que mantém o prisioneiro ajoelhado, né? Conclusão para complementar. A fé que não suporta questionamento não é fé, é submissão. A fé que aceita a dor sem explicação e glorifica o abandono é um reflexo da síndrome de Estocolmo, espiritual, religioso. O despertar da consciência começa quando você tem coragem
de indagar, de questionar, de pensar, quando chega a dizer, chega, eu não aceito mais isso, mas amar o que me fere em nome da salvação. Não aceita mais, tá? A louvar algo que se permanece em silêncio nos seus problemas. O medo de sair entre a fé e o castigo eterno. É uma programação forte isso, tá? A vítima da síndrome de Estocolmo acredita que se tentar fugir, ou abandonar, ou se rebelar, o agressor vai fazer coisa ainda pior, né? Ele pode ceifar sua vida, matar ela, né? Falando aqui na questão da pessoa física aí no cativeiro ou no próprio casamento. Agora, quando se trata de algo divino, né? Ela prefere continuar no cativeiro, ou seja, sendo abusada ali no casamento, ser estuprada, né? Tem pessoas que ainda que é casada, mas quando a mulher não quer ter caso com seu marido, né? Nos momentos ali que ela tá toda machucada, toda judiada, né? Ainda quer servir de escrava para satisfazer o cara, né? Então ela acaba sendo totalmente judiada. Então a pessoa tem que se sujeitar àquilo porque ela não enxerga outra maneira de sobrevivência, fora o medo de ser agravado o seu caso, né? Então lá fora pode ser pior. O abusador pode se vingar. Eu não saberia viver sem ele. São as palavras. Isso é idêntico ao fiel, ao crente, ao evangélico, que tem pavor de se desviar, de deixar a fé, de apostatar, de ser julgado por Deus, de ir para o inferno, ser condenado. Isso é PNL, Programação Neurolinguística, tá? A doutrina do medo, o inferno como arma de controle, né? A religião criou essa ameaça final, esse vírus dentro do seu computador mental. Se você sair, se você abandonar, se você questionar, tudo isso aí é apostasia. Está se tornando herege. Se você pensar diferente de nós, da doutrina pronta, se pensar por conta própria, olha, você está correndo perigo. Você vai arder eternamente. Olha só. Isso não é amor. Isso é terror psicológico institucionalizado, tá? Disfarçado. A figura do Deus amoroso, né? Ah, mas o Deus do Novo Testamento, alguns falam que é diferente do Velho e alguns dizem que é o mesmo, tá? Mas aqui o mesmo pai de Jesus, ou Yahweh, ou Yahweh, ou Yahu, ou Yahweh, Uauauauá, né? Não importa o nome. Quando se trata de livro feito por mãos humanas, são mentes humanas, né? Esse Deus criado pela religião, que eu não professo esse ser, o ser que eu acredito é o uno do pleroma, que não tem nada a ver, né, com livros, com rituais, ritualística e dogmas, né? Então é bem diferente aquilo que eu acredito. Ele se desfaz quando você percebe que a doutrina, ele só te ama se você submeter, se você se sujeitar. Ele te abençoa, ou seja, ou ele te faz alguma ação, né? Quando você realmente se inclina para ele. É um Deus mendigo, né? Que precisa que você dá glória para o meu nome, dá glória para essa palavra, dá um glória para esse Deus. Você tem que ficar pedindo glória, né? Pedindo glória. O pastor prega dessa forma. Então, caso contrário, ele te tortura eternamente, né? A vítima que se entrega para sobreviver, né? Muitas vítimas de abuso aceitam o papel de submissas para evitar as agressões maiores, ou no caso aí, o checkmate, né? O fim da vida. E tentam agradar o abusador, tentam não dar motivos para serem feridas. O fiel que faz tudo certo, que ora, jejua, se humilha, obedece cegamente, sem questionar, sem indagar, sem duvidar, está tentando agradar a divindade violenta que lhe foi imposta. Não por amor verdadeiro, mas por instinto de sobrevivência espiritual ou medo da punição eterna.
A fé como mecanismo de defesa e sobrevivência, preste atenção. A pessoa crê com toda a força, não porque encontrou respostas, mas porque o medo da dúvida é insuportável. Se estiver errada, ela perderá tudo: céu, salvação, sentido, identidade e comunidade. Por isso, como o refém, escolhe permanecer no cativeiro de fé cega, dizendo que é melhor sofrer com Deus do que sofrer sem Ele, né? Tá se assimilando aí. Isso é muito comum em pessoas que saem dos templos, né? E pessoas que continuam no templo, no caso, a questão familiar. A mente em cativeiro se auto-engana para poder suportar as agressões. A vítima espiritual reformula a realidade para justificar a dor. Ela está sempre defendendo o agressor. Se for caso questionado pela autoridade, pelo oficial de justiça, por uma polícia para dar suporte e proteção, ela prefere negar esse tipo de ajuda e sustentar, né, por causa do medo que foi implantado nela, o medo da morte. Então, a mesma coisa acontece com o crente que às vezes está acordando no despertar e tem medo de questionar a sua fé, a sua Bíblia, a sua crença, com medo da questão do inferno. Então, é a mesma reação da síndrome de Estocolmo, né? Deus sabe o que faz. Foi para me avisar algo, ensinar algo, né, que eu passei por isso. Não entendo agora, mas um dia eu vou entender por que eu estou passando todos esses processos. Isso é psicologia de sobrevivência. Não é espiritualidade lúcida. Não tem nada a ver com espiritualidade lúcida, racional. É PNLs. É uma mente sufocada tentando dar sentido à sua prisão, né? Maquiando a sua prisão. Então, o medo de desviar da fé não é referência. É chantagem emocional religiosa. Assim como uma vítima do abuso teme a fuga por medo do castigo, o fiel teme duvidar por meio do inferno, né? Teme a dúvida do medo do inferno. Mas quando você entende isso, você descobre que inferno nunca foi um lugar real. Foi uma ameaça para que você nunca se libertasse. É exatamente isso. Tradução da palavra inferno significa sepultura. Então você que vem ao meu canal e diz, você vai para o inferno por estar falando tudo isso, por estar trazendo tudo isso, abordando tudo isso. Sinto muito em te informar, mas você também vai para o inferno. Crianças vão para o inferno, ricos vão para o inferno, pobres vão para o inferno, gordo, magros, alto, baixo, orientais, ocidentais, né? Não tem etnia nenhuma, entendeu? Todo mundo vai para o inferno porque inferno é sepultura. Então, foi uma péssima tradução. Inclusive, a Bíblia foi criada na Grécia. Os concílios para criar o que chamam de Bíblia foi criado na Grécia. E já existia a cultura do deus Hades, que é o deus que tem a ver com a história do inferno, né? Então, foi toda uma questão política para controle de massas. E você comprou essa ideia que inferno existe. Sem falar que veio lá do zoroatrismo, sempre tem que repetir essa tecla. Então a lavagem cerebral travestida de doutrina traz uma carga energética. Cada igreja cria suas regras personalizadas no interesse, né? De conduta, vestimento, comportamento, relacionamentos, vocabulário e até mesmo emoções permitidas. Querem doutrinar a sua vida, né? Dizer aonde que você tem que ir, com quem você tem que casar, que música você tem que ouvir, que roupa você tem que vestir, né? De uma certa forma é um abuso à sua vida, como dádiva que foi dado para você, né? Então eles controlam a sua vida. Você entrega de mão beijada para uma doutrina que mexe em detalhes da sua vida, né? Tudo isso é vendido como direção de Deus, guia do Espírito Santo, mas é, na verdade, controle total sobre o indivíduo. A pessoa deixa de ser dona da própria vida,
né? Deixa de ser de viver para si, para viver para a igreja. Você podia guardar um fim de semana para passear com a família, com seus filhos, não. Você prefere, hoje tem culto, né? Então você se sacrifica a prol desse abusador que é o Deus da Bíblia. Você não pode escolher o que vestir, como eu falei, onde ir, com quem casar, que música ouvir. Isso agora é decidido pelo sistema. São eles os pregadores, representantes das vozes divinais, que vão ter a guia para dizer o que você deve fazer. Compra, não compra, viajo, não vou, fecho, abro, caso, não caso. Olha só. Questionar é uma rebelião contra Deus. O ponto 21, dogmas acerca invisível do cativeiro. Imagina um cercado ali, a ovelhinha, cheio de um pastinho ali, né? E essas cerquinhas são as doutrinas, os dogmas, os ensinamentos, as regras impostas para você obedecer. E se você pula essas ideologias, essas doutrinas já formatadas, já feitas e criadas para você obedecer, você é uma ovelhinha negra, né, que fugiu do campo da ideologia. Então, dogmas não são verdades, são imposições que não podem ser discutidas, mas obedecidas. São colocadas como imutáveis, não mudam, tá? Desde o princípio, mesmo que contrário à razão, à empatia ou à realidade. Gozado, né? É o mesmo Deus, eu faço uma pergunta, o mesmo Deus que está na igreja, congregação, é o mesmo Deus que está na Assembleia de Deus? O mesmo Deus que está na Assembleia de Deus é o mesmo Deus glorificado no meio da Deus e Amor, da comunidade cristã, da quadrangular, da mundial, da plenitude, da maranata, da batista, da adventista? É o mesmo Deus em todos esses templos? Se você falar que é, então é um Deus que seria bipolar, porque numa pode usar brinco, pode ser tatuagem. Para umas tem igrejas de preto, né? Com luzes parecendo uma discoteca imitando o mundo. Outras já não pode. Por que para uma pode e outra não pode? Isso demonstra que são doutrinas feitas por homens, por pessoas. Não tem nada a ver com questão divina. Até porque Atos deixa muito explícito que ele não habita em casa feita por mãos humanas. Então, não sei que você defende partido, você defende facções, né? Então, serve como barreiras psicológicas as doutrinas. Quem pensa fora dos dogmas sente culpa. É o equivalente espiritual ao choque elétrico que o cão recebe quando tenta sair do cercado invisível. Olha só a analogia aqui, a comparação, né? Quando está naquele cercadinho, você tenta fugir daquele cativeiro, o choque que você toma na cerca. O animal toma aquele choque, dizendo, não tenta de novo porque você está correndo perigo. Então, esse tipo de fala, você está se tornando um apostato, você está blasfemando. É o choque elétrico, tá? Para você não pular o estrado, você pular a cerquinha, né? E ser livre desse tipo de sistema controlador e opressor. O uso da PNL é a manipulação emocional. Pregadores, profetas, obreiros, preletores, cooperadores, anciães usam frases de comando, usam hipnose linguística, né? Usam mágica, repetições, gritos emocionais e palavras de gatilho mental. Receba agora! E se você não sentir, é porque tem algo errado com você e não com eles. E não com Deus que está na boca deles. É você. Se você não sentiu, é você que está sendo o coração gelado, apostata, incrédulo. Deus está aqui. Quem não sente é porque está morto espiritualmente. Olha as falas que eles utilizam. Deus vai visitar a sua casa essa semana. Deus vai visitar seu coração. Estou sentindo a presença de Deus. Espera aí. Se lá em 1 aos Coríntios, salvo eu, 3:16, 3:16, não sabeis que vós sois o templo e a morada do Espírito do Pai?
Como que ele vai visitar seu coração? Como que ele vai visitar a sua alma? Como você diz, eu estou sentindo a visitação de Deus. Só visita quando alguém não mora nesse lugar. Tipo, você é casado, hoje é final de semana, vou visitar minha mãe. Você não mora naquele ambiente. Então, como você vem de fora, né? Você está visitando. Mas quando você mora, você visita a sua própria casa? Não, você é morador na própria casa. Então veja a incoerência. Deus vai visitar seu coração, vai visitar sua alma. Se ele habita em você, como que ele vai te visitar? Então são gatilhos mentais que você precisa desmistificar aqui, entendeu? Usando o raciocínio. São técnicas clássicas de PNL e sugestão emocional usadas para gerar culpa, induzir ao transe, né, aqueles famosos calamanaia, xalamanaia, charabacanta, subquiandas, né? Então, induzir ao transe, né, a hipnose e reforçar a submissão, mexer na sua glândula pineal, né, deixar você mais acessível para se inclinar às regras que estão lhe impondo. Você entra achando que está sendo tocado por Deus, mas na verdade está sendo moldado pela psicologia da manipulação, tá? Os abusadores espirituais, que são os novos senhores de escravos, né? Inclusive você que fala, eu sou um servo de Deus, eu sou um servo do Senhor, né? Eu sou um servo de alma, independente, a palavra servo, deixei aqui ó, no azul, tá vendo aí no canto da tela? Servo significa no dicionário escravo. Na verdade, a palavra servo se chamaria Baalins. Baalins é a mesma coisa que servos. Baal, vocês sabem quem é. Tem a ver com Senhor. Por isso que vocês falam glória ao Senhor, né? Sou um servo do Senhor. Então, Senhor é Baal. É um ídolo lá do tempo do Egito, né? O suposto demônio, a entidade, né? E servos significa escravos. Então você que diz que eu sou um servo, você está dizendo que é escravo, não é livre. E ele não veio para livrar vocês, conforme está escrito aqui em Mateus 20, 28 aí, ó. Como filho do homem, que não veio para servir, mas para servir e dar vida. Então, como você diz que serve a Deus, servo do Senhor, se ele diz que não veio para ser servido, mas para servir, não é incoerência? Então, pastores, apóstolos, cooperadores, enfim, espíritas, médiums, padres, assumem o papel de intermediários, intercessores, né, essa ponte, sendo que você pode ter ligação direta. Você não precisa recorrer ao pregador, ao pastor, para buscar uma orientação, se você tem acesso direto, né? Então, entre Deus e o povo. Mas na prática, eles se tornam dono das almas dos fiéis. Por isso que falam, né? Lá na minha igreja não é assim. Na minha igreja, essa pregadora aí do shorts aí não prega. Você falou certo. Na sua igreja, a igreja não tem nada a ver com templos, tijolos, CNPJs. Está escrito, não sabeis que vós sois o templo e a morada do Espírito. Então, por isso que tem essa divisão. Vocês estão falando mal aí que a pastora falou disso, pôs um pix do tamanho do telão. Por quê? Ela só está administrando a empresa dela. Trouxa é você que vai lá, entendeu? Dá dinheiro para esse povo. Elas interferem em decisões íntimas, com quem você vai casar, né? Essa pessoa é de Deus para você, essa daqui não é. Se você casar com uma pessoa que serve outra doutrina, para eles é uma pessoa estranha à fé, ou seja, já faz acepção, já tem um preconceito embutido, né? E olha que o Jesus da Bíblia aí andou com bandido, com prostitutas, né? E você hoje tenta andar o máximo longe desses tipos de pessoas, né? Isso é o contrário. Essa roupa entristece o Espírito Santo, então quer mandar nas suas vestimentas, né? Quer doutrinar você. Se você for naquela festa, você vai perder a unção, né? Quer manipular você. Imagina, o pessoal falar que se você vai em determinado tipo de evento, né? Vai num show de um artista tal, pronto, você já
já entristeceu o Espírito Santo de Deus. Olha só que manipulação bem maquiavélica para te manipular, tá? É violência totalmente, a todo momento, disfarçado de conselho espiritual, de guia de Deus, né? O cárcere da alma com aparência de templo, né? O cativeiro aqui, no caso, transformado em abadia, transformado em sinagoga, né? O mesmo que o ambiente de agressão, seja no casamento, ou seja até num cativeiro mesmo de sequestro. O templo é a igreja, o altar, deveriam ser lugares de liberdade interior, né? Mas não funciona assim. Se tornam prisões da consciência. Quanto mais você vai a templos, mais algemas espirituais ou mentais você está utilizando, né? Pessoas saem de lá mais dependentes do que quando entraram, mais confusas, mais culpadas do que quando entraram. A fé virou um sistema opressor disfarçado de salvação, tá? E também virou um lugar de lucro, né? Hoje o cara que não nasceu para jogar futebol, ser um Neymar da vida, um cara que não nasceu com certas habilidades, né? Para pintar, sei lá, para ser cantor, tocar um instrumento, faz qualquer cursinho meia boca aí, abre um CNPJ e bora arrancar dinheiro do povo, tá muito fácil, né? Então a fé virou sistema disfarçado de salvação. Quando a fé exige que você obedeça sem pensar, sem questionar, sem raciocinar, ela silencia sua essência interior e abandona a sua autonomia, a sua particularidade, né? A sua pendência. Você não está em comunhão com o divino, assim eles dizem. Você está em cativeiro, né? Então, resumindo aqui, quase terminando, a síndrome de Estocolmo espiritual não é só um conceito psicológico, é a realidade de milhões, infelizmente. Amam a um Deus que nunca ouviram, defendem os líderes que os controlam psicologicamente e materialmente e financeiramente. E vivem com medo de serem livres, porque foram ensinados que a liberdade é pecado. Você vai para o inferno se você for livre, questionar, indagar, ser racional. Mas só existe a espiritualidade verdadeira onde há liberdade de pensar, sentir e escolher. E quando você se desperta, percebe que a única coisa que realmente precisava era ser liberta. Era a sua própria consciência. Quando você ama seu agressor, você está doente, não está são, não está livre, não está vivendo feliz. É uma alegria disfarçada, sabe aquele casamento de fachada? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem, eu e meu marido tá super ótimo, nossa, eu amo meu marido. Só que nas integridades, né, nos particulares, você sabe que não está sendo feliz. Então, aos olhos dos outros, não, Deus me abençoou, não, eu estou feliz na igreja. Só que você queria, tem muitos que têm curiosidade de saber como é aqui fora, né? Cresceram dentro da doutrina, crianças, adolescentes, nunca experimentaram certas coisas e têm curiosidade, mas a PNL fala mais alto, olha, se você for, você vai ser condenado eternamente. Então mantenha a pessoa presa no cativeiro. Quando você chama Deus, alguém te culpa, te castiga e te ameaça com tortura eterna. Você não está em comunhão com o divino, porque você foi lá na balada, porque você foi no motel com a namorada, porque você foi no cinema, porque você fez a tatuagem, porque você pintou seu cabelo. Olha que infantilidade. Tanta coisa para Deus se preocupar. Uma criança sendo abusada nesse momento, quantos crianças estão sendo judiadas nesse exato momento que você assiste em todo o planeta? Vai estar preocupado porque você usou um brinquinho, porque você ouviu uma música do mundo? Vai estar preocupado, será realmente, porque você se masturbou? Ah, tenha um pouquinho de paciência, né? É infantil demais. Então está preso na síndrome de Estocolmo espiritual. E o verdadeiro despertar acontece quando você tem coragem
de questionar, de quebrar essas regras, esses protocolos, essas barreiras, né? E chega a dizer, chega, para mim não dá mais. Hoje eu estou liberto, a partir de agora eu sou livre, né? Não me sujeito mais a homens, ensino de homens. O síndrome de Lima são outros síndromes aqui para terminar o vídeo que eu poderia fazer um vídeo mais para frente, né? Tem a síndrome de Lima, né? Que é o inverso da síndrome de Estocolmo. Analogia a líderes religiosos que inicialmente manipulavam ou abusavam emocionalmente dos fiéis. Ou seja, aqui inverte. É o abusador que acaba pegando sentimentos pela vítima, apaixonando pela vítima, certo? Começou com um intento e se transformou em outro. Então é diferente da síndrome de Estocolmo, né? Acabam acreditando nas próprias mentiras. O religioso prega tanta mentira que ele acaba acreditando, né? Ele estudou e sabe que teologia vem de Theos, Theos vem de Zeus, né? Ele sabe que Senhor vem de Baal, ele sabe que vem de Quírios, ele sabe um monte de coisa, só que dá dinheiro para ele, dá lucro. Então ele acaba sendo vencido, né? Pelo que ele conquistou de poder, pelo nome que tem. Eu sou o ancião da igreja, eu sou o cooperador da igreja, eu tenho status, né? Eu conheço. Então, ele prega tanta mentira que ele agora acaba pegando empatia pela mentira, né? Suas vítimas passam a defendê-las. É o uso do discurso, assim como a síndrome de Lima. Muitos pastores e padres começaram manipulando por interesse, mas hoje realmente acreditam que são enviados de Deus, mesmo que estejam presos nas próprias ilusões. Tem a síndrome de dependência emocional, que eu poderia falar, a síndrome da dissonância cognitiva, a síndrome do Salvador ou complexo do Messias. Não vou abordar detalhe por detalhe para o vídeo não ficar grande, né? Depois vocês podem dar uma pausa aí, ou pegar um nome aí e realizar as próprias pesquisas dessas demais síndromes e comparar, fazer analogia no sentido espiritual com doutrinas, né? Igual eu estou fazendo. Tenho a síndrome de gaslighting religioso, é o abuso psicológico por manipulação da realidade, né? Síndrome de Lucifer. Não vou dizer que eu estou com o diabo no corpo aí pregando essas heresias, mas na verdade vocês é que não conseguem raciocinar o suficiente. E aqui termina esse vídeo falando sobre a síndrome de Estocolmo. O que você achou da abordagem? O que você tem entendido? Deixa nos comentários, deixa no chat, tá? Pessoal, não esquece de comprar os e-book, adquirir para poder aprimorar mais o conhecimento de vocês, expandir, né? Contribuição de vocês é fundamental para que eu continue fazendo esse tipo de abordagem aqui no canal, certo? Um abraço para